Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Consulplan Técnico Judiciário TRF 2017, sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidos no CTB, em ordem decrescente, os veículos de menor porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os não motorizados pelos motorizados, e juntos pela incolumidade dos pedestres. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Consulplan Técnico Judiciário, TRF 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter proximidade suficiente entre si para não permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila, pois, nestes casos, a ultrapassagem não é permitida. Item errado, CTB, artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. FGV, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Salvador, 2019. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas. É correto afirmar que implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Item correto, CTB, artigo 24, 3. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Item correto, CTB, artigo 14, inciso 4. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI.
Item correto, CTB, artigo 12, inciso 6. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Item errado. Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Item correto. Estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é competência do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Não compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item errado. Polícia Rodoviária Federal, ok. Policiais Militares dos Estados e do Distrito Federal, ok. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI, ok. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. E órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009.
O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Item correto. Esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Item errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Item errado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009.
É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Item correto. Conforme CTB, artigo 68, parágrafo 1º, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item correto, CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades pertencentes ao SNT respondem objetivamente por danos causados por ação e omissão de seus agentes. Observação: o CTB não cita nada a respeito de ser ou não independente de dolo ou culpa. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Item correto. Esse é o conceito de Sistema Nacional de Trânsito presente no artigo 5º do CTB. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Compõe o SNT, o CONTRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a PRF, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, e as juntas administrativas de recursos de infrações. Item correto, CONTRAN, ok? CETRAN e CONTRANDIF, ok? Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. PRF, ok. Polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, ok. E juntas administrativas de recursos de infrações, ok. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Item correto, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas são órgãos técnicos criados pelo CONTRAN
integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2013. Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem. Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados. Item correto, CTB, artigo 20, inciso 2º. Compete ao PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Observação: as rodovias federais, com ou sem concessão, terão sempre a PRF fiscalizando a via. Se a rodovia não é concedida, a atuação da PRF e do DENIT, cada um com suas competências. Se a rodovia é concedida, o DENIT não atua mais e entra a concessionária, que no caso é a ANTT. A PRF continua seu trabalho normalmente. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os seguintes itens. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Item errado. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao CONTRAN. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Item correto, Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 97, artigo 20, inciso 8. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.